ativo e hoje ocupa uma posição naturalmente de liderança dentro do movimento espírita e sai de onde? Sai justamente do trabalho da juventude. Então, muitas das vezes a gente se encontra sentado e não tem a dimensão do trabalho, a dimensão da grandeza desse trabalho a realizar. E é um trabalho muito importante na medida em que todos nós temos essa possibilidade, dessa condição de integração, de aproximação, e é com muita felicidade que a gente percebe esse fortalecimento dos laços de juventude em nosso estado. A Paraíba hoje vive um momento muito feliz em relação ao movimento de juventude, e aqui naturalmente a gente também parabeniza a todas as ações do DIGE, do Departamento de Infância e Juventude aqui do estado, que vem realizando naturalmente o trabalho dentro daquilo que é possível, mas com muito amor, com muita dedicação. E eu falo isso também muito feliz e muito à vontade, porque até pouco tempo fiz parte do DIGE, que tem como NACO o nosso coordenador. Lançar um olhar em torno dessa proposta que se coloca transição planetária. E aí não é só a transição planetária, porque nós temos uma pergunta que é feita. E que pergunta é essa? Jovem, o que fazer? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias. Nós que somos jovens e os joviais também. Porque se nós formos analisar dentro do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, alguns conceitos são trazidos muito interessantes para uma reflexão. E há um discurso que é feito por Dr. Artêmio Guimarães, na Colônia Redenção, lá no plano espiritual, aonde ele faz algumas observações que são muito interessantes para a nossa análise aqui. Ele começa falando já desde o sermão profético, quando Jesus se encontrava ainda conosco, fisicamente, e vem trazer uma série de observações acerca desse momento que nós estamos vivenciando agora. E uma observação interessante que ele faz é que esta geração não passaria. E a qual geração ele se refere? Aquela geração para a qual ele falava, mas que somos naturalmente nós, espíritos reencarnados, que estamos aqui hoje, vendo acontecer a passagem do que ele disse. E ele dizia que haveriam tremores de terra, que haveriam guerras, e que haveria uma série de acontecimentos. E então chegaria um momento que nós estamos vivendo agora. Há um outro ponto interessante também nessa mensagem, que ele fala sobre as previsões maia, em que muita gente está por aí propalando que vai ser o fim do mundo, que dia? 21, 12 a 21? 21 a 12, vocês já estão até confusos também, né? 22. Bom, no mês de dezembro, como alguns estão dizendo, o mundo vai se acabar. E aí a gente começa a refletir, na verdade, dentro da lógica. Os maias não trouxeram essa contribuição ao fim do calendário que aponta para dezembro, mas dentro de um início de uma nova realidade, de uma nova era. O que ele se limita a dizer no discurso que ele realiza para os espíritos que o assistem, e interessante perceber que dentre esses espíritos estava ali presente Francisco de Assis e Clara de Assis, para nós termos uma ideia da grandeza espiritual daquele momento. E ele coloca, o doutor Artêmio, que os maias previram com admirável precisão. Ele nem disse que vai acontecer a transição naquele dia naturalmente, e não é um dia específico, é um período que nós sabemos disso. E quando a gente fala nesse período, é interessante a gente perceber, lançando um olhar na Gênese, que vem trazida por Allan Kardec, em 1868, ele vem trazendo uma observação muito interessante, em que há uma mensagem de um orientador espiritual, que diz que já há 100 anos, e olha como é interessante, há 100 anos, cerca de um século, já estava iniciado o processo de transição. Então, o que nós estamos vivendo agora, na realidade, é um período já maduro, se é que nós podemos assim dizer, dessa fase de transição. Mas significa então que o mundo vai se acabar? Claro que não.
Não faz nenhum sentido que o nosso planeta viesse a se acabar por conta de uma previsão. E isso a gente entende também por quê? Porque nós, seres humanos, gostamos muito das notícias que não são tão boas. Somos nós que damos audiência para tanta notícia que nos chega, muitas das vezes de forma desequilibrada, desarmonizada. E a tragédia, ela ajuda a vender, porque muda o foco daquilo que é o essencial, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, é interessante nós percebermos, dentro desse movimento, do discurso que o Dr. Artemio Guimarães faz, para nos situarmos nesse contexto. Mas o que ele chama mais atenção, e que normalmente a gente não vê, é que quando se fala em mundo regenerado, em um novo mundo, em uma nova era, e Jesus também coloca, já no sermão profético, essa observação, ele diz que vai ser uma nova realidade muito mais favorável. E é o que a gente menos escuta falar. A gente escuta falar na tragédia, a gente escuta falar no problema, a gente escuta falar na transição em que vai acontecer um mundo de coisas que não são boas. E o depois? O depois nós vamos ter uma condição bastante favorável para a nossa realidade de vida. E aí nos chega a pergunta: jovem, o que fazer? E quando a gente trabalha esse conceito dentro da visão da juventude, a gente vai buscar alguns pontos importantes dentro de uma obra básica da doutrina espírita. E antes disso a gente ainda lança uma pergunta: nós sabemos de fato o que fazer? Ontem estávamos eu e Paulo na oficina com as crianças e jovens de 11, 12, 13 e 14 anos. E o mais interessante é colocar determinadas situações e ver as respostas que essas crianças e jovens colocaram. Quando a gente criava uma situação problema e perguntávamos: então, isto é certo ou errado? Invariavelmente a resposta vinha correta. Não, isto é certo por isso, por isso, por isso. E isto é errado por isso, por isso, por isso. Eles explicando o que era certo e o que era errado. E por que é que nós vamos entender então? De onde é que vem essa maturidade, essa condição de perceber o que é certo e o que é errado, já numa idade ainda tão pequena, quando a gente olha para uma possibilidade de vida das pessoas? É porque existe uma observação em O Livro dos Espíritos que reforça muito bem esse conceito. Quando Allan Kardec questiona aonde está escrita a lei de Deus. E os espíritos superiores respondem com muita tranquilidade na consciência de cada um. É por isso que quando a gente erra, não há necessidade de ninguém vir apontar o dedo para dizer aonde foi que nós erramos. Nós sabemos. O que normalmente acontece é que nós queremos calar a voz da consciência, diante das nossas posições equivocadas, diante das nossas posições que não são as posições mais felizes. Em nome do orgulho, em nome da vaidade, em nome da falta de humildade, nós desejamos silenciar a voz da consciência. E quando a gente faz isso, a gente para no caminho evolutivo. E quando Allan Kardec vem à Gênese, num trecho pequeno, mas de muita profundidade, de muita sabedoria, em que ele fala da geração nova, ele coloca algumas observações que são muito interessantes. Inclusive eu vou trazer algumas aqui, só para a gente poder fazer naturalmente uma reflexão. Ele diz no capítulo 28: o progresso intelectual que se opera marca a primeira fase da humanidade, e é o que nós estamos vendo hoje. O progresso intelectual avança de uma forma assustadora. Um exemplo disso é a possibilidade que nós estamos tendo aqui de transmissão dos eventos ao vivo aqui em Itaporanga. A semana passada estávamos transmitindo lá da Federação Espírita e Reynolds chegava aqui e comigo interagindo no Facebook dizia: que mundo é este em que nós estamos? Quando a gente lembra que há pouco mais de 20 anos nós saímos daqui na terça-feira à noite, porque eu morava aqui em Itaporanga, para irmos a Piancó às 2 horas da manhã para gravar o programa espírita para passar uma vez por semana na Rádio Cidade de Piancó. Que mundo é este? Do ponto de vista tecnológico, nós estamos conseguindo avanços fantásticos. A cena mais comum que a gente vê hoje em dia, e aí eu falo por experiência própria, é ver minhas meninas lá em casa, parece que estão dedilhando alguma coisa, mas é mandando mensagem no celular.
Porque o celular hoje é tudo, na verdade, não só um instrumento de comunicação. Você acessa o Facebook, você tira foto instantânea, manda para qualquer lugar do mundo, e é por isso que a gente toma conhecimento de tão rápido de tanta coisa. Mas é preciso a gente entender que essa tecnologia, ela é um componente do processo evolutivo, mas não é o componente fundamental. E Allan Kardec adianta dizendo: o progresso intelectual é impotente para regenerar o planeta. Enquanto dominado pelas paixões, ela se moverá por interesses pessoais. Aí ele faz uma observação que essa serve para todos nós. Só o progresso moral pode pôr um freio às más paixões. Então, o único caminho que nós temos, do ponto de vista da regeneração, é de fato o progresso moral. E essa condição de progresso moral é muito interessante para a gente pensar, porque Allan Kardec perguntou aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, que definição pode se dar da moral? E os espíritos superiores responderam: moral é a regra do bem proceder. Quando nós estamos imbuídos desse compromisso moral, nós visamos primeiramente e antes de tudo o bem. O próprio Allan Kardec faz uma observação muito interessante ainda nesse capítulo, quando ele diz que aqueles que se habilitam ao mundo regenerado se sentem tocados pelo bem. É essa a expressão utilizada. E quando é que a gente se sente tocado pelo bem? É quando a gente não está anestesiado para a realidade da vida. É quando a gente consegue enxergar de fato o bem onde ele existe. E é um convite para cada um de nós, para que nós possamos enxergar o bem que existe nas outras pessoas. Jovem, o que fazer? Temos a possibilidade de olhar à nossa volta, e aí a gente resgata uma experiência de ontem. Foi falado em determinado momento sobre os irmãos, e o conceito dos irmãos não está muito bom não. Na oficina que nós fizemos, o conceito dos irmãos, ele está um pouco prejudicado. Só que, naturalmente, irmão, eu tenho um irmão, mas o irmão também tem a mim como irmão. E aí a gente olha para a vida como um eco, o que a gente emite e o que a gente recebe. Se eu não estou gostando de alguém, ou se eu não estou gostando de algo, qual é a minha implicação diante daquele cenário que se coloca? É preciso que eu escute esses ecos da vida, para que a partir daí eu consiga de fato estabelecer uma condição diferente para a minha caminhada. É preciso modificar essas tendências que percebemos em torno de cada um de nós. O que fazer diante desses desafios que se colocam? A partir dessa condição da minha relação com o outro. Porque é nessa relação com o outro que eu vou me encontrar. É nessa relação com o outro que eu vou conseguir avançar e progredir do ponto de vista moral. Mas que outro é esse com quem eu me relaciono? Quem é esse outro que está ali no convívio com o jovem no dia a dia? É o outro que pode ser aquele que chega a lhe apontar o dedo, a lhe mostrar as suas imperfeições, que nós, naturalmente, não gostamos. Preferimos a distância das pessoas que nos incomodam, porque é mais conveniente e é mais fácil. Normalmente nós não gostamos de ser criticados, mas nos esquecemos de que aqueles que são considerados, do ponto de vista da convivência, os diferentes, eles podem contribuir muito com o nosso crescimento, porque são eles que não têm nenhum compromisso em bater nas nossas costas e dizer que nós estamos certos, mesmo quando estamos errados. Essas pessoas que Deus nos coloca ao lado, é para que nós possamos refletir sobre a nossa própria condição, sobre o que nós estamos fazendo do ponto de vista evolutivo, em nosso benefício. Porque é muito fácil e é muito bom, e essa proposta é colocada por Jesus, quando ele diz: se amardes apenas os que vos amam, o que fazeis disso de especial? O convite que se coloca nessa condição do que fazer, passa também pelo olhar do outro, daquele outro que é o diferente. Mas também passa pelo olhar daquele outro que está ali convivendo comigo e que me influencia
e que eu também influencio. Na sociedade de hoje, mais do que nunca, nós precisamos de bons exemplos. Precisamos de pessoas de coragem, de jovens valorosos e corajosos, para assumirem postura diante mesmo daquele cenário que todos pensam diferente. A gente percebe hoje o quanto isso é presente na vida do jovem, quando esse jovem se depara num cenário que não é tão favorável, tão positivo, em que ele está ali num grupo, e isso foi retratado ontem também na oficina. 10, 12, 15, pensando diferente, o que não quer dizer pensando melhor. Porque quando a gente volta a olhar para a consciência, a gente tem qual direcionamento? E aí a gente pergunta, é fácil ou difícil? E ontem os jovens responderam, é fácil. Mas quando há pressão do grupo, é difícil. E é exatamente nesse fortalecimento dos conceitos que nós precisamos. Porque quando a gente olha na direção da sociedade, na no livro chamado Obras Póstumas, que foi publicado depois do desencarne de Allan Kardec, por isso que tem esse nome, contendo os seus escritos, seus estudos, seus apontamentos. É um livro que é muito interessante para nós conhecermos para a vida e também até para fortalecermos melhor os conceitos do movimento espírita. Mas Allan Kardec, em um determinado trecho desse livro, ele faz uma observação muito pertinente, muito interessante. Ele diz que de 100 pessoas, 25 são boas, outras 25 estão voltadas ao mal. E aí a gente pergunta, e as 50 que sobram nessa conta? As 50 vão no caminho daqueles que conseguirem influenciar mais. É por isso que a gente olha para o mundo hoje e a gente escuta o coro engrossando, dizendo que o mundo, a cada dia que passa, está pior. E isso não é verdade. O problema é que o bem é pouco divulgado. O bem tem pouco espaço. E por que ele tem pouco espaço na sociedade? Porque nós é que fazemos e que criamos algo chamado audiência. Por que é que os programas mais interessantes normalmente passam nos horários que ninguém assiste? Porque nós sintonizamos com aqueles programas. Nós estamos aqui falando naturalmente no sentido social, no sentido amplo. Mas é importante que nós façamos uma reflexão, porque cada jovem que desperta e levanta nesse conceito a sua voz, que levanta a sua opção de vida, que não tem vergonha de se assumir, porque sabe que está fazendo a opção correta, este jovem passa a ser exemplo para outros tantos que vão na onda porque não conseguem ter um referencial diferente. Vão na onda porque não conseguem ter acesso a um conhecimento que permite de fato uma vida diferente. E quando nós falamos nesse aspecto, nós olhamos para todas as possibilidades que nós temos dentro da doutrina espírita, desse tesouro de conhecimentos, nessa fonte que se apresenta para cada um de nós como uma condição muito, muito interessante, em que nós podemos ir até onde nós quisermos, que nós podemos ir buscar tudo aquilo que nós quisermos, porque não há livros que não estejam acessíveis às pessoas. Mas é interessante a gente fazer uma reflexão, não um puxão de orelhas, mas uma reflexão. Por 3 anos, enquanto estivemos na coordenação da juventude aqui no estado, nós fazíamos uma pesquisa, um questionário, que era aplicado em várias regiões aqui do estado da Paraíba. E havia um ponto que eu sempre esperava que voltasse diferente, mas não voltava. Quantidade de livros espíritas que você leu nos últimos 12 meses. Os jovens, de 13 até os 21, a resposta normalmente vinha 0 ou 1. Aí nós paramos para refletir. Jovem, o que fazer? Se é buscar conhecimento e conteúdo novo, como é que esse conteúdo novo vai nos chegar? É interessante que nós pensemos também em torno dessa proposta. Já que nós temos um acesso às obras espíritas, com as facilidades que nós temos, inclusive hoje pela internet, não apenas de encomendar o livro,
mas também de baixá-lo, fazer o download em formato PDF e fazer a leitura ou fazer a impressão. Nós precisamos lançar um olhar também em torno dessa proposta. Porque conhecimento novo pressupõe esforço. Não existe condição de aquisição sem esforço. É necessário ter um tempo. E o que a doutrina espírita nos coloca é a condição do equilíbrio, para que a gente consiga estabilizar o que é busca de conhecimento e o que é a vida social. O Espiritismo não nos priva de nada, nos pede que sejamos conscientes do processo e da oportunidade que nós estamos tendo. Será que nessa condição que nos é apresentada agora, com todas as facilidades, se nós não aproveitarmos, quem nos garante uma possibilidade como essa na vida futura? Companheiros nossos que estão na Itália, espíritas, mas vêm conversar conosco dizendo da dificuldade de conseguir obras no idioma local. Na França, no berço da doutrina espírita, poucas obras traduzidas para o francês. E nós temos aqui todo um manancial de conhecimentos na nossa língua pátria. E a reflexão que precisamos fazer é: quanto tempo eu preciso investir para de fato conseguir ser melhor? Como trabalhar conhecimento novo sem conteúdo novo? É preciso, portanto, além de participar das atividades, dos encontros, mas é preciso ter um tempo para que eu de fato consiga mergulhar um pouco nessa condição do mundo das informações do Espiritismo, das palestras, dos estudos, da leitura, da reflexão oportuna. E aqui, naturalmente, peço permissão para falar sobre esse assunto a partir da minha própria experiência pessoal. Hoje, vinculado a um grupo de estudo da sede psicológica de Joana de Ângeles, na Federação Espírita Paraibana, nas quintas-feiras à noite, é impressionante como nós vivemos essa experiência de chegar e sair diferente do que chegamos. De conseguir, depois de terminar de estudar um livro pequenininho, que normalmente a gente gosta de ler, porque é pequenininho, chamado Jesus e a Atualidade. Mas o que este livro tem de pequeno, ele tem de grandioso em cada frase que é colocada nessa obra. É uma obra que merece as nossas atenções, porque nos traz um referencial de Jesus na condição diferente que nós precisamos ter para esse mundo de hoje. Porque Jesus, na verdade, ele não se apresenta para nós como sendo aquela figura que requer de cada um a condição de adoração. Ele se apresenta para nós como um mensageiro, como um emissário, que vem nos trazer um referencial de vida e que nós precisamos avançar a fim de responder a uma pergunta que todo dia a gente se faz: quem sou eu? Quem de fato sou eu? E nós podemos perceber o quanto distante estamos dessa resposta na medida em que a gente ainda toma atitudes da qual a gente se arrepende quase que instantaneamente. Porque quando a gente age no sentido oposto daquilo que a gente sabe que é para fazer, a consciência se apresenta e diz: você errou. Naquele instante, mesmo que ninguém venha dizer, mas nós sabemos que estamos errados. E como então conseguir essa nova possibilidade? Com o apoio da nossa força, na vontade de fazer melhor, mas acima de tudo, na coragem de ir buscar novas informações, substituindo os conceitos do homem velho, trazendo a oportunidade para o homem, o novo ser, que vai conseguir de fato fazer a diferença aonde quer que se encontre. Espírita, diz Emmanuel, seja o teu sobrenome. Que proposta? Espírita, seja o nome do teu nome, seja o teu sobrenome. Para que nós possamos ser espíritas, não apenas aqui neste ambiente, para que nós possamos ser espíritas aonde estivermos. E essa proposta naturalmente não se apresenta fácil de ser vivenciada, mas é uma proposta que requer de cada um de nós a reflexão diária, a fim de que a gente consiga, assim como Paulo disse, guardadas as devidas proporções. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. De tamanha identificação que ali se encontrava Paulo e a proposta do Cristo.
É dessa maneira que nós vamos perceber que a oportunidade bendita que a vida nos traz, de estarmos aqui hoje, num momento tão especial para o planeta, de vivermos esse momento de transição, de compreendermos o que está acontecendo, de podermos avaliar de fato quais são as implicações espirituais que existem se nós aproveitarmos ou não a oportunidade que nos é permitida agora. E a partir disso, nós vamos ter naturalmente, caminhando para a conclusão da nossa fala, dado o adiantado da hora, algumas opções interessantes nessa condição do que fazer. Estar desperto, conseguir encarar os desafios que se apresentam, principalmente nas influências dos grupos, que são tão comuns. Selecionar melhor as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Conseguir entender, assistindo a um programa de televisão, ou tendo a opção por uma leitura edificante, ou tendo a possibilidade de um programa de lazer que seja interessante, mas enxergar sempre com os olhos voltados para a nossa condição evolutiva. Em nada nos impede o momento de alegria, o momento de lazer, porque então, afinal de contas, quando a gente chega em casa e não tem nada para fazer, a gente faz o quê? Liga o DVD. E quando a gente liga o DVD, a gente está aqui interagindo, brincando. Ontem à noite, num momento extremamente jovial, numa brincadeira saudável. Então, é desse tipo de vivência que nós estamos precisando. Precisamos selecionar melhor as opções que nós fazemos diante da vida. Precisamos entender que a juventude é uma das fases mais belas que existe. Mas é importante não ficar na juventude. É importante que nós percebamos que o tempo vai passar, assim como está passando para a gente, assim como está passando para os pais que aqui se encontram, ele também vai passar para vocês que são jovens. Mas tenhamos a certeza de que este momento é um dos momentos especiais da caminhada. É um momento de força, é um momento do ideal. E é nesse momento do ideal que se estabelece o retorno do eu, da vida passada. Como Allan Kardec questiona os espíritos, o que acontece com o espírito em determinados momentos da vida, em especial na adolescência? É o espírito que se modifica? E os espíritos superiores respondem, não. É que ele recebe a sua carga, o seu eu começa de fato a vir a ser. E é nessa visão do vir a ser, é nessa visão do olhar para frente, que nós precisamos estabelecer um paralelo entre o que eu sou e o que eu quero. E começar a caminhar de fato para chegar a ser aquilo que eu quero. Mas é aproveitar cada dia. Porque o momento mais importante das nossas vidas é este. Este é o momento mais importante. Porque nós estamos falando no presente. De nada adianta ficar olhando no que passou. Aquilo que aconteceu até nós entrarmos aqui nessa sala é referência para que nós possamos pensar e tomar deliberações acertadas olhando para frente. Jesus disse com muita propriedade que quem pega no arado não tem tempo de olhar para trás. E é exatamente essa a proposta que a vida nos faz a partir da oportunidade da reencarnação. Olhar para frente, enxergar o futuro melhor, mas principalmente não só aspirar, não só desejar, ir na busca dessa conquista, ir na busca deste ideal, desta força que nos mobiliza na direção do bem. É, portanto, a oportunidade bendita de estarmos encarnados na fase de transição, conscientes do processo. Porque uma questão específica nós não vamos poder alegar. Nos faltou informação. Em hipótese alguma. Informação todos nós temos, já suficientes. O que precisamos responder é a pergunta que o evento nos faz. O que fazer? O que é que eu preciso fazer para a construção de um mundo melhor? E aonde este mundo melhor começa? Este mundo melhor precisa começar dentro de mim. É a partir do meu mundo interior. E é por isso que Jesus nos propõe que o reino dos céus está dentro.
de cada um de nós. É a partir do meu mundo interior que eu vou conseguir, de fato, ser uma pessoa melhor. Que eu vou conseguir interagir num ambiente desafiador, chamado lar. Convivendo com os diferentes. Convivendo com quem muitas das vezes não me entende. Aprendendo, e a gente aprende muito quando a gente quer. Se esforçando, não desistindo, porque afinal de contas, nós todos temos a oportunidade redentora da transformação. E como recado final, meus amigos, nós temos, numa reflexão muito interessante, acontece. Ok. Para nós finalizarmos a nossa fala nesta tarde, Allan Kardec coloca duas observações. Aliás, eu queria deixar como uma proposta que vale a pena. É interessante quando a gente vai estudar a obra de Kardec, a gente vê a atualidade dessa obra. A gente vê a visão de um homem que estava de fato à frente do seu tempo. Quando chegarem em casa, deem uma olhada no capítulo chamado Geração Nova da Gênesis. Aqui nós fizemos só um abrir e fechar de janela, não foi nem de porta. De tanto conhecimento, de tanta profundidade, mas de tanta beleza que esses ensinamentos trazem para a gente. Allan Kardec diz aqui: resta um progresso a realizar. Fazer reinar entre eles, entre nós, a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. A regeneração não tem absoluta necessidade de renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas disposições morais. Esta modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos. Precisamos nos predispor, que sejamos nós os primeiros a andar na direção daquilo que a gente acredita. Essa mensagem ela não pode apenas estar na nossa mente, ela precisa estar em nosso coração. Trazer o Espiritismo para o nosso coração é nos sentirmos de fato tocados com essa possibilidade do diferente, de ter a coragem de ser alguém melhor, que leva a proposta que cada um de nós tem a oferecer. E a melhor proposta que nós podemos oferecer para as outras pessoas é através da nossa própria vida. Não tenhamos receio em seguir adiante. Não tenhamos receio em seguir à frente. Tenhamos a coragem. Estejamos imbuídos dessa energia. Na certeza de que não estamos sozinhos. Temos um espírito amigo, protetor, que está ali do nosso lado, todos os dias, a nos apoiar e nos auxiliar. Não tenhamos receio em dar o primeiro passo.